Ontem eu terminei falando sobre exemplos bíblicos, né, de relacionamentos iniciados com base no sentimento. Então eu gostaria de pegar a partir de lá e relembrar com você. Sansão apaixona-se por uma mulher filistia, uma mulher de Timna, uma timnita. E ele, apesar de seus pais terem dito: meu filho, não há entre nós aqui alguma mulher que seja das nossas filhas. Em outras palavras, sabe o que os pais dele estavam dizendo? Eles estavam dizendo assim: meu filho, não tem alguém que é da nossa fé, que é do nosso contexto aqui para você se casar? Você vai pegar uma mulher destes incircuncisos, ou seja, que não é de Israel, que não é serva do nosso Deus. Você vai pegar essa mulher como esposa? Aí ele disse assim: não, é esta mesmo que eu quero, porque só desta me agrada. Fosse hoje, ele falou: pai, é só desta que eu estou apaixonado, eu estou gamado por esta, e não tem outra. E deu no que deu. Nem concluiu a lua de mel, pessoal. O casamento não durou mais de 7 dias. Baseado no sentimento, apesar do pai ter dito para não ir naquela direção, ele insistiu ali. Não durou 7 dias. Diz lá que a mulher chorou 7 dias. E a Bíblia diz que uma mulher rixosa em casa é pior do que a goteira contínua. Você já viu quando você quer dormir, fica aquela goteira? Toc, 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 toc. A Bíblia vai dizer, Provérbios vai dizer que uma mulher rixosa em casa. E ele escolheu aquela mulher, não é? Apesar de seu pai ter dito para ele não seguir naquela direção, ok? Aí nós vimos também Amnon, que caso que você conhece, que ele se apaixona, fica fervendo, a Bíblia diz, por causa de sua própria irmã, meia-irmã, no caso era filha do mesmo pai, não da mesma mãe, né? E ele se apaixona por ela. E o caso de Acabe, que se entristeceu porque não tinha a vinha que pertencia a Nabote. Um outro caso, não necessariamente relacionamento com o sexo oposto, mas um desejo de ter aquilo que está sentindo vontade de ter, ok? Mas a Bíblia vai colocar alguns casos baseados na razão. Adão e Eva. Você vê que não tinha chance de ter uma outra opção. Era aquilo ali, Adão teve que receber Eva como sua esposa e amá-la. E ela também amá-lo, porque não tinha opção. Deus disse: é esta aí. Esta aí. Então ele a amou e viveram ali, até a entrada do pecado, viveram harmoniosamente. Isaac e Rebeca, capítulo 24 de Gênesis, narra como que aconteceu o casamento de Isaac com Rebeca. Nós vamos falar um pouquinho desse mais adiante, mas só para você ter uma ideia. Se você ler o texto lá, eu sugiro que você leia o texto depois com mais calma, você vai ver que eles não se conheciam. Isaac nunca tinha visto Rebeca, e muito menos Rebeca visto Isaac. Mas os dois, Rebeca sai da casa de seus pais e vem para a terra de Canaã, onde estava Isaac, sabendo que ela estava indo para encontrar o marido dela, alguém que ela nunca tinha visto. Ô mulher de fé. E ele também, pessoal, é fé e confiança, porque o pai dele fala para o servo, que provavelmente era Eliezer: ó, eu estou para morrer, mas jura para mim, diante de Deus, que você não vai tomar esposa para o meu filho destas mulheres que não, se fosse hoje, dessas mulheres que não são crentes. Mas vai à casa de meus pais e traze de lá uma esposa para o meu filho. Vai lá buscar, promete? Aí disse: prometo. Aí lá vai Eliezer, e Isaac fica lá esperando. Aí Isaac fica assim: Senhor, dê bons olhos para esse homem, faz com que ele traga uma mulher bonita, porque ele já sabia que ia chegar, pessoal, não tinha escolha, era aquela. Ele não poderia dizer assim: ó, leva de volta, não gostei. Então ele imagina aí a confiança que ele tinha. A Bíblia não narra, mas ele deve ter dado uma série de recomendações para Eliezer: olha, veja bem que você vai me trazer, hein, rapaz. Deus não deixou, Abraão não deixou ele ir. Mandou o servo. E lá fica Isaac esperando. E aí tem toda a história lá que você já conhece como é que aconteceu, né? As joias que foram... Tudo aquilo tem princípio. Que não está ali à toa, vamos ver isso. E aí quando ela chega... eu me lembro quando eu era criança, quando chegava a época assim de comprar material escolar.
Aí então minha mãe ia, né, para o centro da cidade comprar o material escolar, e ela ia de ônibus, naquela época nós não tínhamos carro. Então minha mãe pegava o circular, ia para a cidade para comprar o material escolar. Aí o ônibus passava na rua lateral de casa, assim, né, de esquina. Aí eu ficava olhando na esquina. Quando passava o ônibus, eu corria lá na esquina para ver se minha mãe estava chegando. Ansioso para pegar o material escolar. Agora é interessante, você imagina Isaac, que o homem ia vir com a esposa dele. Cada circular que passava lá, o coração de Isaac trepidava. E ele ouvia o barulho do busão, como vocês dizem, né? E ele ficava ansioso. Nada disso. O camarada está tranquilo lá. A Bíblia diz que quando Rebeca vem chegando, Isaac está meditando. Ele dependia de Deus. Ele conhecia o Deus dele. Ele sabia que aquela mulher que viria seria a esposa que Deus queria. E a esposa que Deus queria é a melhor mulher do mundo para qualquer homem. Então ele ficou tranquilo. E quando vê que ele era espiritual, o foco dele era Deus, ele não mudou o foco dele porque estava para chegar a esposa dele. Ele continuou com as atividades dele, meditando à tarde no campo. E vem Rebeca chegando. Aí Rebeca pergunta para o servo de Abraão, quem é aquele homem lá? Ele falou assim, aquele lá é o teu marido. Aí ela olha assim, o que ela faz? Você lembra o que está escrito lá? Ela se cobre com o véu. Aí você acha que lá é cultura? Não estou dizendo que... Está gravando aqui, pessoal, mas se você falar lá fora, eu nego, mesmo que esteja gravado. Eu não estou dizendo que você tem que usar véu, mas a expressão do coração que significava o uso do véu tem que acontecer na sua vida, moça. Porque usar o véu e baixar, cobrir-se com o véu, era um sinal de submissão. E ela foi submissa a um homem que ela estava vendo pela primeira vez. E ela foi submissa, e a Bíblia diz que ele a conduziu à tenda de sua mãe e a amou. Amou uma mulher que ele estava vendo pela primeira vez. Vê como não é sentimento? Aí agora dizer, e o casamento deu certo, gente. Não é que esse nosso Deus, ele é bom mesmo? Deu certo. Dos patriarcas, o único que foi monogâmico foi Isaac. Sabia disso? O único que não teve outra mulher foi Isaac. E aconteceu desse jeito, não teve test love. Não teve, para saber se era ela mesma. É uma questão de confiança e dependência de Deus. E ele foi assim que aconteceu o relacionamento deles, e os dois viveram felizes. Até aparecer a primeira briga que teve lá quando os filhos nasceram. Okay? Mas foi assim. Agora um outro caso que também não envolve relacionamento, Davi, quando é afrontado por Simei. Simei chega e fala, está vendo o que você fez com a família de Saul, meu pai? Está vendo o que você fez agora, está aí, teu próprio filho quer te matar. Davi era um homem vingativo. E ele poderia ter pegado e matado aquele homem, que Deus não ia fazer nada com ele, ele era o rei. O rei podia fazer isso. E o servo de Davi puxou da espada e falou, vamos, quer que eu corte o pescoço dele agora? Você imagina que Davi não estava com vontade de cortar o pescoço dele? É claro que estava. Davi era um homem vingativo. Se você vê a história de Davi, quando ele reconhece Abigail, quando ele tem um problema com o marido dela, ele quer matar ele. Mas ali ele é racional, ele diz assim, não levante a mão contra esse homem. Porque se ele está falando é porque o meu Deus está permitindo que ele fale. Olha a razão. Então deixa rolar. Deixa acontecer. E o homem afrontou Davi, virou as costas e foi embora, quieto, sem fazer nada. Isso é racional. O sentimento pedia para ele esganar o homem. O sentimento pedia para ele tirar a pele do homem vivo. Mas ele falou, não é assim. Deus não quer assim, então vamos fazer, não que eu estou sentindo, aquilo que Deus quer. Deus não permitiu que ele falasse esse monte de coisa aqui, vou ouvir calado. Isso é uma vida baseada na razão, no culto racional, okay? No sacrifício dos próprios sentimentos. Okay? Então, a gente não crê, acabamos de ouvir aqui uma mensagem maravilhosa com o pastor Kendall sobre esse nosso Deus grandioso, soberano, que tem as estrelas todas contadas e as conhece pelo próprio nome. Por que você não acredita que ele já sabe o nome da tua esposa e do teu marido? Por quê? Por que você acha, não, isso aí tudo bem. Estrela, tudo bem. Mas, Senhor, a esposa, chá comigo.
Deixa que eu resolvo, a esposa e o marido, eu que resolvo. Tá bom, Senhor? Porque a gente não confia em Deus como Isaac confiava. Você não confia em Deus como Rebeca confiava. Deus pode até usar o correio elegante, mas é com ele, pessoal. Não confie no correio elegante. Não confie. Deus é que resolve estas coisas, porque está escrito lá em Provérbios 19, versículo 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Está dizendo lá que quem arruma o casamento bom é Deus. Não é você com as suas estratégias. Não é você com o seu gel, com o seu perfume. Não é isso que arruma. Não estou dizendo também que você tem que pessoal, relaxar de vez. Não estou dizendo, mas diz a Bíblia que isto vem do Senhor. Não é privilégio nosso. Quem escolhe é o Senhor. Sabe, a gente entende que Deus sabe cuidar de umas coisas muito bem, mas tem coisas que a gente não consegue confiar a Ele para Ele cuidar. Eu tenho que tentar do meu jeito, do jeito que eu entendo, de acordo com as minhas escolhas. Por isso, meus queridos, ok? Tem que confiar em Deus, porque quem resolve essa questão de casamento é o próprio Deus, ok? Então, na vida cristã, não se faz o que tem vontade de fazer, mas sim o que é correto aos olhos de Deus. Okay? Então eu quero falar um pouco agora sobre a autoridade da Bíblia. Okay? A gente sabe de algumas coisas de cor, né? A Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vai dizer, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para quê? Para o ensino, para a admoestação, para a exortação e correção na justiça. A gente sabe disso, que ela é a Escritura, ela é divinamente inspirada, ela vem de Deus. Qualquer aluno de escola bíblica dominical, departamento infantil, sabe dessas coisas. A palavra de Deus, não é a suficiência dela. Mas aquilo que eu digo, em algumas coisas, ela não serve. Já percebeu que algumas decisões, que ainda que saibamos disso, a gente toma parte dela? Então, ela vem de Deus, ela é divinamente inspirada. E eu também não posso acreditar que um relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um jovem e uma jovem, não possa ser baseado em princípios bíblicos. E ela é suficiente, nós temos que acreditar nisso. Ela foi dada por Deus para discernir nossas intenções. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, um dos textos que eu mais gosto a respeito da própria Bíblia, quando a Bíblia fala a respeito dela mesma, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É aqui que entra a suficiência da Bíblia, porque como eu falei ontem, você vem na Bíblia e não tem namoro. Mas como é que eu vou saber então o que é certo e o que é errado? Ela tem que sondar o meu coração e ver quais são as intenções do meu coração quando eu estou procurando uma moça e quando eu estou procurando um rapaz. Quais são as minhas intenções? Aquela pergunta clássica que os pais faziam antigamente, que eu não sei por que caiu de moda. Quais são as suas intenções com a minha filha? Oh, acabou por quê? Era tão bom. Você vai ver que isso tem na Bíblia. Está na palavra isso. Mas, não, aqui a Bíblia não serve. Aqui, tudo bem, aqui dá para a gente fazer do nosso jeito. Mais do que isso, o versículo 13 diz que não há criatura que não seja manifesta diante daquele a quem haveremos de prestar contas. E a ideia ali é que era quando prende um bandido, o que geralmente acontece? A não ser quando ele é muito descarado mesmo, como alguns que nós temos visto aí. Não é? Mas geralmente o que ele faz? Tampa o rosto, né? Abaixa assim, não quer ser visto, fica assim. Ali o texto diz que não há criatura que não seja manifesta diante daquele que haveremos de prestar contas. A ideia ali era do contexto romano, quando o soldado romano prendia um bandido, um ladrão, um assassino, eles desfilavam com ele pelas ruas da cidade com um punhal aqui debaixo. E não tinha como ele esconder o rosto, ele tinha que se mostrar para as pessoas quem era ele. A Bíblia diz que ela vai fazer isso conosco, vai revelar o que nós temos no coração. Por isso que nós precisamos dela.
Okay? Então, ela vem para que discernamos os pensamentos e propósitos do nosso coração. Okay? E tudo o que está nela é para nosso ensino. Por favor, Romanos capítulo 15, versículo 4, você tem que guardar esse versículo. Porque é um versículo que fala da autoridade da Bíblia na nossa vida. Diz assim: ora, sabemos que tudo o que outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos nós esperança. Meus queridos jovens, quando você lê um versículo desse, este versículo está afirmando que todos aqueles casos que tem na Bíblia, Isaac e Rebeca, Sansão com aquela mulher de Tina, a Filistia, Davi com Batseba, todos esses casos não estão lá à toa, estão lá para o nosso ensino. Tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Mas o que a gente faz? Apesar de todas essas coisas, de todos esses textos na Bíblia, para algumas coisas, nós não estamos nos baseando na Bíblia. Por isso que eu falei para você, que namoro cristão não significa só ausência de sexo. Não, eles estão certinho. Os adultos da igreja falam, quando os jovens começam a namorar, falam assim, não, namoro joinha. Mas joinha no quê? Não, eles estão certinho. Eles não têm relação sexual. Mas é só isso que diferencia um namoro cristão do não cristão? É ausência de sexo? Por isso que eu falei para você que eu não ia falar disso. Por isso que você já sabe. É mais do que isso. É questão de propósito. É questão de pensamento, de ideias, de intenções. É que diferencia um namoro cristão do namoro não cristão. É muito mais profundo do que isso. Porque quando chega a ter relação sexual antes do casamento, pessoal, é porque lá atrás já começou tudo errado. Ali é só o entornar do caldo. Ali é só o final. O problema está lá atrás. Começou errado lá, a chegada é ali mesmo. Então, não quero tratar ali, eu quero começar antes com você. Onde tudo começa, onde começam os problemas. Então, a Bíblia tem que ser autoridade. Se ela não for autoridade, ela não... Então, não adianta. O pastor John MacArthur, ele conta que uma vez ele foi convidado a debater com uma pessoa que defendia o homossexualismo. E ele disse que, naquela ocasião, ele aceitou debater o assunto. Aí a primeira pergunta que ele fez para a pessoa, ele disse assim, o que você me diz dos textos que a Bíblia condena o homossexualismo? Aquela pessoa, um cristão, disse assim, ora, o problema é que a Bíblia é um livro ultrapassado. E nós precisamos atualizar a Bíblia pelos conceitos psicológicos diante dos problemas modernos que nós temos. Nós precisamos atualizar a Bíblia. Você achou um absurdo ele falar isso, né? Mas em muitos casos nós fazemos o mesmo. Nós queremos atualizar a Bíblia. A Bíblia não é autoridade. Em muitos casos a gente fala assim, tudo bem. Por isso que eu disse para vocês a questão de cultura. Realmente nós estamos numa cultura que é adversa, mas não é em nada diferente das culturas dos tempos bíblicos. Onde os homens e as mulheres, os jovens, as crianças tinham que viver aquilo que Deus queria, não o que estava ao redor deles. Quando Deus envia o povo lá para Canaã, Deus dizia assim, olha, lá tem um povo que é idólatra, um povo que não anda nos meus caminhos. Portanto, vede como andais, não se misturem com eles, para que eles não vos desviem dos meus mandamentos e das minhas leis. E em muitas decisões da nossa vida, nós estamos, me perdoa a expressão, desviados. Porque a gente vem para ver, tudo bem, mas isso era naquela época. Hoje é diferente. Mas diferente em quê? É isso que nós temos que pensar. Então ela tem que ser atual para nós. Nós temos que ver as nossas intenções e as nossas motivações. Por isso eu quero dizer para você, quando tem namoro dentro da igreja, mesmo que não tenha sexo no namoro, a pergunta é, há apoio bíblico para tal comportamento? O que a Bíblia tem a dizer a respeito? Uma questão que deve ser levantada. Okay? A gente tem que pensar nesses aspectos. Em que esse comportamento se diferencia do que o mundo pratica? Aí você pega uma pessoa lá que tem uma família absolutamente moral. O rapaz, apesar de não crentes, o rapaz e a moça pertencem a famílias que têm e privam muito pelo moralismo. E eles começam a namorar.
Aí você vê qual a possibilidade deles terem sexo nesse relacionamento. Muito provavelmente eles vão entrar no casamento sem, no entanto, terem tido algum relacionamento sexual antes do casamento. E eles não são crentes. Então o namoro não pode ser cristão, porque são incrédulos. Aí então a pergunta é, o que diferencia um do outro? O que diferencia? O que pode tornar diferente? Então a gente traz conceitos que não estão necessariamente embasados nas Escrituras. Não é? Então a gente tem que pensar, o que a Bíblia diz? Como a Bíblia pode nos ajudar? Em que esse comportamento se diferencia? Não é? A Bíblia cita favoravelmente relacionamentos onde não haja o objetivo de casamento? Namoro que começa por começar, pessoal. Sabe como é que nós temos visto os jovens nas nossas igrejas? Lamentavelmente até os adolescentes. Eles estão na fase, deixa eles. É assim que tem sido visto. Está na fase do namoro, deixa eles. A gente vê o namoro, pessoal, como se fosse um entretenimento, como se fosse uma diversão. É a época, deixa eles agirem assim. Aí, de repente, eles encontram aí, entre eles aí, o marido ou a esposa. Então já vai para o namoro com o entendimento errado. Achando que na época de namorar é para namorar, não é? Não tem jeito, não tem outra opção. A época é assim mesmo. Então, há apoio bíblico para isso? O que a Bíblia tem a nos dizer, não é? Então, quando você deixa a Bíblia sondar o teu coração, o teu pensamento, como Davi escreve no Salmo 139, versículos 23 e 24, Davi diz, ó Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe por que ele diz isso? Porque eu e você não sabemos sondar o nosso coração. A gente não sabe. A gente olha para o nosso coração, a gente quer que Deus esteja ali aprovando. Mas quando Deus sonda, Ele sonda para dizer, meu irmão, está errado, para com isso. A ideia aqui é outra. É outro propósito que eu tenho para você. Então, você quer deixar, eu vou te guiar pelo caminho eterno. Só que custa caro. Sabe, e crente é interessante, sabe, o crente espiritualmente ele é pão duro para chu. Algumas regiões fazem que ele é morrinha. Ele não quer pagar. Então ele opta sempre pelo mais barato. Ele opta sempre por aquilo que vai lhe custar menos pessoalmente. Então ele prefere ir por outro caminho. Então, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, desde que não for caro. Eu estou disposto. Mas se for muito caro, Senhor, eu prefiro fazer do meu jeito. Porque custa, pessoal. Viver piedosamente custa. Eu tenho que abrir mão dos meus próprios desejos. Abrir mão das minhas próprias vontades. E fazer aquilo que é correto. Aquilo que vai glorificar a Deus de fato. Então, quando a Bíblia fala de que ela é a autoridade, nós temos que entendê-la como autoridade de fato. E aplicá-la nos nossos dias. Custe o que custar. Quando seguiam Jesus por motivações erradas, aquela multidão, Jesus se vira para elas e diz assim, vós me seguistes porque vistes milagres. Vós me seguistes porque comestes e vos fartais. No entanto, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Não pode ser meu discípulo, não pode ser meu seguidor. E ele começou a pregar então sobre isso, comer da carne dele, beber do sangue dele. A ideia ali, ele usou uma linguagem figurada, era ter um relacionamento tal com ele, que significava agir e andar como ele andou. Era isso que significava. Aquelas pessoas disseram assim, duro esse discurso, quem pode ouvi-lo? E começaram a se retirar uma a uma. Não ficou ninguém. E Jesus se vira para os seus discípulos e diz, vocês também não querem segui-los? Aí Pedro diz, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. É da palavra de vida eterna que nós precisamos. É isso que nós temos necessidade, Pedro diz. E ele fica somente com seus discípulos. Então você quer a palavra de vida eterna? Tem um custo. E o preço mais caro é a tua própria vida. Esse é o preço. Sabe quanto custa a tua própria vida? Por isso ele diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, ou seja, morra dia a dia e siga-me. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus.
viver para Ele e deixar Ele conduzir. Mas a gente sempre tenta casar as coisas, esse é o problema. A gente, na verdade, queremos um Deus que se adeque às nossas necessidades e não queremos nos adequar aos mandamentos de Deus. Por isso, quando a Bíblia silencia, será que ela silencia mesmo? Ela não silencia, ela é a autoridade para as nossas vidas. Pastor Kendall tem pregado aqui em Isaías 40, uma série de mensagens para nós neste capítulo da Bíblia, o versículo 8 vai dizer: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O quanto ela permanece para você? O quanto o que está escrito lá serve para os nossos dias atuais? O quão ela é suficiente? Quanto isso vale para você? Sei que a gente defende princípios bíblicos, pessoal. Quando nós vamos falar de bebida, quando nós vamos falar de cigarro, vamos falar de álcool, vamos falar de drogas, quando nós vamos falar de modelo de culto, a gente defende com muita coisa. Quando começa a entrar na minha vida pessoal, em que eu tenho que pagar, aí eu já começo a pensar duas vezes se eu defendo mesmo ou não. Eu já começo a analisar de outra forma. Então nós temos que pensar a esse respeito mesmo. Então, na Bíblia, o período de compromisso que antecedia o casamento era considerado sagrado. Aí você vai dizer, mas isso era naquela época. Ela é ou não é autoridade? Por que está escrito lá em Romanos, em Deuteronômio, perdão, capítulo 22, versículos 23 e 24. Se uma moça virgem, o que é uma moça virgem? Irmãs, moça virgem, eu não quero ser chulo com você, por favor, eu quero usar alguns termos, mas não quero de forma nenhuma faltar com respeito aqui, por favor. Mas uma moça virgem era uma moça que nunca havia sido tocada por um homem com intenções de tê-la. Virgindade, pessoal, não era só a presença do ímen. Era uma moça preservada para um homem. E ele diz, se uma moça virgem, se um homem encontrar uma moça desposada e virgem, o que é uma moça desposada e virgem? É uma moça que ela ainda não se casou, mas ela já sabe quem é o marido dela. E ela está comprometida com ele. E diz que se este homem a possuir e ela não gritar, depois você pega os dois, leva para fora da cidade e apedreja os dois até que morram. Dura palavra, né? E diz assim, apedreja a moça porque não gritou, porque ela aceitou ser possuída por um homem que ainda que ela não fosse casada efetivamente ainda, aquele que a possuiu não era o seu futuro marido e ela não gritou. E ele porque possuiu a mulher do teu próximo, do seu próximo. Veja como a Bíblia trata. Eles não eram casados ainda, mas já havia um respeito tal pelo relacionamento, mesmo antes do casamento, que qualquer interferência ali era considerado divórcio, era considerado adultério. É assim que a Bíblia trata o relacionamento que antecede o casamento. Mas a nossa sociedade tem dito que o que importa é depois que casa. Antes de casar, não tem tanta importância assim. Antes de casar, você faz do jeito que você achar melhor. Você namora quem você quiser, você faz as suas escolhas. É isso que o mundo tem ensinado. E pessoal, entrou dentro da igreja esse conceito. Tem estado dentro das nossas igrejas, né? Você tem o exemplo de José e Maria. Quando Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, José, sendo um homem justo, não a querendo infamar, quis fugir. Aí o anjo vem e fala para ele, não fuja, porque o que nela foi gerado é fruto do Espírito. Agora, por que ele queria fugir? Aparece a mesma frase lá. Maria sendo desposada com José, porém ainda sem que tivesse coabitado com ele. Ou seja, ela já era dele, mas nunca tinha coabitado com ele. Então, este relacionamento que antecede é considerado sagrado e que tem que ser encarado com muita seriedade. Okay? Assim que a Bíblia nos ensina. Portanto, qual deve ser a postura do crente? Quem está pronto para o casamento? Primeiro, algumas coisas que eu quero lhes dizer. Ter a consciência de que o namoro não é entretenimento. Você não namora para ocupar seu tempo, você não namora para se divertir, porque se for esse o propósito, meus irmãos, isto transgride o princípio do amor ágape.
que é servir o outro. Rapaz, eu estou precisando arrumar uma namorada. Quantos jovens cristãos falam isso? Mas quem que fala isso? O mundo não fala, porque o conceito no mundo está pior ainda, né? O mundo nem usa o termo mais namorada, né? Na verdade, namoro é coisa de careta. Mas eu estou precisando arrumar uma namorada. Mas arrumar uma namorada por quê? Ah, porque eu estou muito solitário. Mas só isso? Ué. Veja, namoro não é para suprir algumas falhas que você tem visto na sua vida. Tenha cuidado. Outra coisa, ter a consciência de que o namoro não é para satisfazer meus sentimentos. Isso é egoísmo. Contraria o amor ágape. Ah, eu estou sentindo o desejo de namorar. Então eu preciso satisfazer esses meus sentimentos. Lembra? Negue-se a si mesmo e faça o que é correto. Amor é servir. Servir o outro e não querer ser servido. Ter a consciência de que a decisão do casamento não deve ser tomada com base no sentimento. Sansão fez isso e deu errado. Okay? O amor ágape, ele diz assim, vejo que esta pessoa é madura espiritualmente, então eu resolvo amá-la como minha esposa ou como meu marido. Se analisa a pessoa racionalmente e vê maturidade nela. Então, você diz, essa pessoa aqui eu posso dedicar-me a ela. Eu posso dedicar-me a esta pessoa, não é? Portanto, você tem que ter esta consciência. Ainda, ter a consciência de que o pedido... Aí, pessoal, ter a consciência de que o pedido tem que ser em casamento e não em namoro. Você acha que na Bíblia, por favor, Jacó chegando para Labão, por favor, seu Labão, eu queria levar a tua digníssima filha Raquel ao cinema. Porque eu gostaria de ver como ela é, eu gostaria de ter algumas informações a respeito dela, não é? E não significa que a gente vai se casar, mas o senhor me permite experimentá-la? Pessoal, muitos jovens vão assim. Veja, eu não estou dizendo que esse experimento significa relação sexual. Não estou dizendo isso. Mas experimentar a pessoa, sentir alguma coisa dela, e sem nenhuma coisa mais séria. Se der certo, Deus, se não der, eu devolvo. Eu devolvo. Você acha que isso é possível? Então, a questão tem que ser séria. Então, o rapaz ele tem que dizer assim, eu não preciso de uma namorada, eu preciso de uma esposa. É isso que eu preciso. A moça dizer, eu preciso de um marido. É isso que eu preciso, de alguém com quem eu vou passar o resto da minha vida. É isso que eu preciso. Qualquer coisa fora disso, pessoal, foge do que a Bíblia ensina. Foge daquilo que a Bíblia nos fala. A questão é de entender a autoridade das Escrituras. Então, ter a consciência de que o relacionamento só deve acontecer quando ambos estiverem prontos para o casamento. Ah, pastor, mas isso aí demora muito. Aí não dá certo. Porque, na verdade, o rapaz ele começa a sentir desejo pelo... O pastor Jader citou aqui ontem, né? O garotinho perguntando para o pai. Pai, quando eu era pequeno, eu tinha raiva, tinha ódio das meninas. Por que agora eu as acho tão bonitas? E por que agora eu me sinto atraído por elas? Então, nessa época aí, o garoto começa a se sentir atraído pelo sexo oposto. A garota também. E é nessa época que começa a ter o desejo. Aí pergunta assim, estão prontos para casar? Então não tem que começar nada, porque tem que estar pronto para casar. Se não estiver pronto para casar, se começar, pessoal, abre a porta para dar errado. Então é racional. Está pronto para casar? O que você se acha, hein? Você, ó, dando um duro lá para trazer o pão para casa. Você, ó, imaginando a situação, poxa vida, as crianças lá em casa, tem que levar o leitinho para as crianças. Começa a engasgar assim, né? Que é o que o mundo fala, né? Pô, camarada, você viu, vai se enforcar, rapaz. Você até engole aqui. Né? Eu me casei, pessoal, com 22 anos. Eu era bancário.
Eu trabalhei durante 7 anos no Banco Real. E eu trabalhava, então, eu tinha 22 anos. E eu lá trabalhando, trabalhei no caixa, trabalhei nos seguros, trabalhei na contabilidade lá um pouco, e a maior parte do tempo eu trabalhei na tesouraria. Mas quando eu trabalhava no caixa, então eu estava ali assim, digitando, as pessoas viam uma aliança no meu dedo. Aí um dia um dos nossos clientes lá perguntou assim, Clodoaldo, você tem filho? Aí eu falei assim, não, eu não tenho. Ele falou, ué, mas então você casou porque você quis? É o conceito que o mundo tem, que casamento é um peso. E ele tem que acontecer por algum acidente. Porque quer, aí eu falei assim, pô, agora o meu conceito com esse cara caiu aí, acho que uns 90%. Porque ele falou, pô, o camarada é maluco, ele casou porque ele quis. E, pessoal, aí quando um dia eu encontro um ex-professor meu de língua portuguesa no supermercado, e aí eu fui todo contente apresentar minha esposa para ele. Falei, professor e tal, né? E ele se lembrou de mim, nós conversamos, eu falei, essa aqui é minha esposa. Ele olhou para mim e falou, você não casou na delegacia não, né? É o conceito que muitas vezes está no teu coração. Opa, casar, muito tempo. Deixa eu ir namorando primeiro. Depois eu resolvo se vou me casar ou não. Essa questão é intenção errada, você está vendo? Propósito do coração copiado do mundo. Mas a gente cristianizou ele. Nós tornamos ele cristão. E aí queremos fazer como se fosse a coisa mais normal do mundo. E não é assim. Aí então a pessoa fala assim, ó, rapaz, lá na igreja, pessoal, quando o camarada vem para conversar, eu dou algumas orientações. Uma vez um rapaz falou assim, pastor, eu poderia já então conversar com a moça e já falar para ela, eu sei que eu tenho que estar pronto e eu não estou pronto, mas eu posso falar para ela e tal, e já ir adiantando as coisas. Eu falei, mas não pode. Confie em Deus, fica firme. Não é? Aí eu falei, você tem que arrumar, mas pastor, aí demora muito. Aí que você vê, a Bíblia, pessoal, perguntinha aqui, que agora digam em alto bom som para ficar gravado, para eu ter a prova. Ok? Levarei isso comigo. A Bíblia é autoridade ou não é? Será que gravou, pessoal? Mas você está dizendo que é. Agora pergunta, quanto tempo Jacó esperou por Raquel? 7 anos o camarada chegou para trabalhar por Raquel. Olha como o amor ágape é serviço. Está escrito lá em Gênesis capítulo 29, versículo 20. E Jacó serviu Labão. É porque como ele havia enganado o pai dele e o irmão dele, Deus ali na frente fez ele sentir o gostinho. Que aí ele foi enganado e recebeu Lia, não é? Mas veja bem como a intenção de Jacó. Diz assim, Jacó serviu Labão por 7 anos. E aqueles 7 anos lhe pareceram poucos dias, pelo muito que ele a amava. Aí chega para a tua namorada e diz assim, olha, você me espera? Você me espera? A Igreja Católica criou a frase, quem ama, espera. Só que esperar, pessoal, no conceito lá da frase era esperar para ter relacionamento sexual. E não é isso que a Bíblia ensina. É esperar para ter condições de se casar. Esperar para, inclusive, iniciar um namoro. Quem ama, espera. Foi o que Jacó fez. E ele esperou 7 anos, lhe pareceram poucos dias, pelo muito que ele a amava. E quando chega nos 7 anos, ele não recebe ela. Mas é interessante, ele não espera 14. Se você ler lá, ele recebe Raquel, e daí ele trabalha mais 7 anos por Raquel que ele já havia recebido. Okay? Então você entende que é 14 anos, mas na verdade são 7 anos. Ele percebe que é enganado, depois ele recebe Raquel e trabalha mais 7 anos, okay, por Raquel. Então ele esperou 7 e lhe pareceram poucos dias. Mas o mundo, o que é o mundo? O mundo é imediatista. O mundo não quer esperar nada, mas a gente quer adiantar as coisas. Então a gente copiou o mundo. A gente não tem paciência de esperar. E você vê que uma das características do cristianismo, do cristão maduro, é saber esperar as coisas, é confiar em Deus. Deus disse, não, o Senhor Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos com o que comer, ou com o que vestir, ou com o que beber. Olhai e observai as aves dos céus.
E observar ali é olhar mesmo, é ver mesmo. Como é que o Senhor sustenta as aves dos céus? Elas não ajuntam em celeiros, não plantam, não colhem. E o Pai Celestial não deixa nenhuma delas sem sustento todos os dias. Agora a ave do céu cruza o braço? Ela não cruza o braço. Você vai ver que o passarinho acorda cedinho. Tem o pessoal que estava às 5 da manhã hoje lá no Mirante, falaram para mim. Foram junto com os pássaros, que pássaro acorda cedo. Mas o Senhor sustenta, o Senhor cuida. Olhai os lírios dos campos, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se o Senhor veste assim a erva do campo, que hoje está lá, amanhã lançada no forno, Ele não vai vestir vocês, homens de pequena fé. Agora, se eu tenho um Deus que é capaz de cuidar do meu alimento e da minha roupa, puxa vida, viu? Será que Ele não tem capacidade de cuidar do meu casamento? Será que eu não posso confiar nele, esperar Ele resolver essas questões para mim? Por isso, quem está pronto para casar? Aqui que eu falei para você que eu ia ajudar você a escolher, né? Primeiro, quem possui competência física. O que é competência física, pessoal? Competência física é o camarada já ser maduro fisicamente, ou seja, ele já é um homem e ela já é uma mulher. Adolescente, pessoal, negativo. Tem que trabalhar com eles, tem que mostrar, dar-lhes outras atividades, dizer que não é a época. Nem pensar. Uma menina, pessoal, uma menina muitas vezes nem menstruou ainda. E aí os pais olham e falam assim, olha minha filha, já virou mulher, olha, está perdidamente apaixonada. Aí ele fica todo orgulhoso. Né? Olha minha querida, já é uma mulher. A menina está ali franzina. Mas ela já tem interesse pelo sexo oposto. Ela já quer estar junto. E muitas vezes eles estão iniciando namoros dentro das igrejas. E os pais estão aplaudindo. Não tem competência física. Não sabe o que é. O corpo não está formado ainda e já está sendo gradativamente entregue a uma outra pessoa. Então, se não tem competência física, a resposta é simples. Não. Não é época. Tem que dizer não. Eu soube de uma situação, de uma menina que, de 12 anos, o pai permitiu namorar. Não, é namoro certinho, é dentro de casa. Com 13 ela estava grávida. Agora, você imagina o que é uma transformação no corpo de uma menina com 13 anos grávida? Agora, por que isso? Porque, sabe o que os pais têm? Os pais têm dó. Então os pais ficam com receio da frustração que vai causar a sua filha ou ao seu filho. Puxa, ele quer tanto, ele está na fase, está tão forte isso nele. Eu não quero dizer não, eu não quero ser o responsável pela frustração dele ou dela. E aí então ele deixa. Então se você não tem competência física, você não se formou ainda, você não é um homem, e você não é uma mulher formada, madura fisicamente, não está pronto. Então tem que se preocupar com outras coisas, não com namoro. Outras coisas. O pensamento tem que ser outro. Okay? Ainda uma outra competência, é aquele que possui competência emocional. Você está pensando que casamento é brincadeira. Casamento, você chega lá, casamento, pessoal, lida com as emoções. Tem crises para serem resolvidas. Tem situações que têm que ser discutidas com maturidade. O que acontece em muitos casamentos, pessoal? Vai para a lua de mel, chega da lua de mel, suponhamos que vão para a lua de mel no sábado, fiquem uma semana lá, no domingo chega, na segunda-feira já liga, mamãe, a senhora me recebe? E ela vira para ele e fala assim, vou para a casa da mamãe. Porque emocionalmente ela não estava preparada, ela ainda está ligada lá, e qualquer coisa ela pensa que o refúgio é lá. E ele fala, vou para a casa do papai. Porque emocionalmente eles não se prepararam, eles não estão preparados, eles não foram instruídos do que é um casamento. Viver com uma outra pessoa mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e a gente tem que ter maturidade emocional. Aquele que possui competência financeira. Pessoal, camarada, os jovens, vocês homens, olha aqui, para mim,
Jovem é outro papo, né? Já dizia o Chico Anísio. Ele arruma um emprego e ele ganha lá 300, 400 reais por mês, aí ele calcula, ele fala assim, dá para ir no McDonald's e levar a namorada no cinema, tá bom. Já tá bom demais. Uai! Eu posso falar isso, pessoal, porque nestas veias correm sangue mineirês. Porque tem gente que corre sangue francês, italiano, espanhol, português. Aqui é mineirês. E o camarada se dá por satisfeito, e ele fica ali acomodado com aqueles 400 reais. Aí ele arruma uma namorada que ganha 300. Aí daqui a pouco o negócio começa a ferver entre eles, ele fala, o negócio é nós casar. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntar os 400 meu com os 300 seu. Parece ser materialismo, pessoal, mas o negócio é sério. Junta os 300 meu com os 400 seu, a gente arruma uma casinha, paga 250 de aluguel, a gente paga 50 de água e luz e sobra uma graninha para a gente comer. Aí o camarada depois ele vai ver que chega no fim de semana, como ele não estava preparado, vai bater nele uma vontade de ir para o McDonald's. E não tem dinheiro, porque ele é casado. Agora ele é um homem casado. E aí, pessoal, ele não aguenta, ele vai, faz uma continha aqui, ele faz uma continha ali. Aí já não é mais água, luz e comer. É água e luz, Visa, Express e tudo, né? Não tem preço. Não tem preço. E aí entra a crise, ele fala, puxa vida. E aí ele já não tem mais aquele fogo que ele tinha por ela na época do namoro. Já não tem mais. Aí ele fala assim, você gasta, mas quem gasta é você. Você foi comprar aquela chuteira de 250 reais, só porque tem a assinatura do Kaká. Você que gasta, você não sei o quê, você não sei o quê. E você, pessoal, crise total, porque não pensou racionalmente antes. Então, se Deus não deu condição financeira, Deus está dizendo, não é o tempo ainda. Eu tenho uma filha, que vocês já viram aí, tem 2 anos e 8 meses. Eu digo assim que quando chegar a vez dela, pessoal, o camarada não me apareça sem apresentar os últimos 12 olerites. Não tem nem conversa. Eu não estou falando o valor que eu quero que tenha no olerite. Por isso não é materialismo. Eu não quero que a minha filha case com um homem rico, mas eu quero que ela case com um homem que tem um emprego e que ele vai tirá-la de minha casa porque eu vou ter certeza que ele vai saber cuidar dela. Que ele tem condições de cuidar dela. Agora, você vê quantos jovens não estão preocupados com emprego, não estão preocupados com formação, sabe, com fazer uma formação para poder ter sustento, para poder ter casamento. E nós estamos dizendo que o nosso namoro é cristão. Nós estamos dizendo que é diferente do mundo. É diferente em quê? Veja que a diferença é no propósito, na intenção. Isso é a diferença. Okay? Então tem que ter competência financeira. Quando os jovens vêm falar comigo lá na igreja, tem alguns que vocês podem perguntar. A primeira pergunta que eu faço para o rapaz é quanto você ganha? Primeira pergunta. Pastor, assim, então não tem o meu aval. Não tem. Não admito. Pessoal, eu hei de prestar contas por cada uma das minhas ovelhas, está escrito lá na palavra. E eu tenho que zelar por elas. E eu tenho que dizer para elas aquilo que eu acredito da Bíblia. Se o camarada vem e quer começar por um namoro que tem como fim a si mesmo, o próprio namoro, está errado. Não tem nada de cristão nisso. E até porque, pessoal, se não tem esta competência financeira, não consegue fazer um projeto. Não consegue marcar a data do casamento. E se não consegue marcar a data do casamento, eles ficam sem objetivo. Então o objetivo é aqui, eles não conseguem olhar para o casamento, eles começam a olhar um para o outro. E começa a olhar um para o outro, a intimidade começa a aumentar. E aí começa a aumentar a intimidade. Hoje eles se encontram de um jeito, amanhã eles se encontram de um outro, e daqui a pouco a intimidade deles aumenta. A intimidade entre um homem e uma mulher é interessante. Ou você interrompe, ou então ela vai terminar em sexo. Porque é assim, eu não tenho um slide aqui, se eu tiver também não ia fazer muita diferença. Mas é assim, eles começam a namorar e conforme o tempo vai passando, eles vão se aproximando. Eles vão se aproximando.
E aí eles começam, por isso que eu disse que às vezes diminui a espiritualidade, o vigor espiritual, porque eles veem assim, poxa, nós estamos entrando num caminho perigoso, né? E eles começam a chegar para o culto envergonhados. E eles chegam para o culto e eles chegam assim, farol baixo. Porque a intimidade deles está aumentando e eles querem, mas eles não conseguem voltar. Sabe por quê? Porque Deus fez você homem e fez você mulher. E graças a Ele por isso, não é verdade? Porque o homem, ele tem... Uma vez um rapaz falou para mim assim, pastor, o senhor está dizendo que eu só penso naquilo? Rapaz, eu não estou dizendo, eu não estou achando, eu tenho certeza. Você é homem ou não é? Porque você é homem. Então eu tenho que encarar a realidade. Então Deus deu uma diretriz para você não pecar. Então não se ofenda se eu estou dizendo que você pensa nessas coisas. Homem pensa. Quando eu dou palestras para casais, eu digo assim que o marido às vezes liga para a esposa e fala assim, meu bem, prepara alguma coisinha especial para nós hoje à noite. Que ele pensa, e ele passa o dia inteiro, o que será que ela pensou? O que será que ela vai fazer uma coisa especial para nós hoje à noite? Quando ele entra para dentro de casa, a primeira pergunta dele, meu bem, você pensou? Ela fala assim, pensou no quê? Que o homem pensa, mulher não pensa. Mulher não pensa. Então, o camarada falou assim, pastor, o senhor está dizendo que eu só penso aqui? Eu falei assim, rapaz, eu tenho certeza. Porque o homem foi feito e é isso mesmo. Então Deus, aí ele criou o que para o homem não pecar nisso? Ele criou o casamento. Ele criou o casamento. Não criou, pessoal, namoro, não criou ficar, não criou prostíbulo, não criou nada dessas coisas. Ele criou casamento. Por isso é melhor casar do que abrasar-se. Porque é isso mesmo, vocês se atraem. E vai passando o tempo, fisicamente, vocês vão se atraindo um ao outro. Vai aumentando a intimidade. Então, ou interrompe, ou vai dar lá mesmo. Então, se eu não consigo visualizar quando eu vou me casar, eu não tenho diretriz para o relacionamento aqui. Não tem nada dirigindo este relacionamento. O que está dirigindo é ele mesmo. E o toque físico é interessante, pessoal. O toque físico aumenta o sentimento. Pega a moça para você ver quando ela tem a primeira experiência dela. Ela está assim, ela nunca foi tocada, né? Então ela é uma pessoa. Aí o rapaz vai cortejá-la e o rapaz começa então a se interessar por ela. Aí o dia que ele pega na mão dela, pessoal, ele tem que abaixar porque ela flutua, né? Volta aqui, meu bem. Porque mexe com as emoções. Toca na mão dela assim, ela sente aquele friozinho assim, ela vai embora, parece uma bexiga de gás. Volta aqui. Aí ele abraça ela, ela sente aquele negócio assim, cega totalmente a razão. Cega a pessoa. Aí ela vai sentindo aquelas coisas assim, aquele negócio, o negócio vai pegando, pessoal. Então se ele não chegou e não falou assim, eu quero me casar com você daqui a 1 ano e meio. Aí ela pode dizer assim, meu bem, é daqui a 1 ano e meio. 1 ano e meio. Não começa, que é 1 ano e meio. Agora, se não sabe quando, eu não sei quando, vamos lá, e vai. O pessoal abre a porta para pecar, quando não tem competência financeira para propor um casamento. Eu tenho uma experiência lá na igreja, que o rapaz vinha todo mês, quando eu estava aconselhando eles para se casar, ele trazia a planilha financeira dele. E falava, pastor, me ajuda aqui. Aí eu falava assim, isso aqui, rapaz, pode parar, que isso aqui é supérfluo. Isso aqui não. Isso sim. Aí ele trazia as contas dele. Só estava dizendo para alguns jovens aí, o que acontece no meu ministério é uma coisa que não é muito comum. Eu sou pastor da igreja da qual eu era membro. Então eu tenho 12 anos na igreja, há 6 eu sou pastor. Logo que eu cheguei lá, eu comecei a ser professor dos jovens. Então, muitos dos jovens que eu fiz o casamento deles eram meus alunos de EBD. E hoje eu sou pastor deles. Então, tem um aqui, o Wirley. O Wirley está aqui. Ele foi meu aluno de EBD e eu fiz o casamento dele. A esposa dele está grávida, por isso não está aqui hoje. Eles vão ter o primeiro filho. Ele foi meu aluno de EBD, hoje eu sou pastor dele. Então, orientando, Deus honra. A questão é racional. É racional, é deixar Deus dirigir. Deixar Deus cuidar das coisas. Mas isso custa, não é verdade? Custa não ter namorada até estar pronto para casar. E esse é um preço alto. Não é verdade? Custa. É caro isso e tem que ter essa competência. Agora, quem vai cumprir essas competências? Aquele que possui competência espiritual.
Pessoal, competência espiritual. O que é competência espiritual? É aquilo que eu falei para você, o camarada envolvido na igreja, a moça envolvida na igreja. Pessoal, tinha um camarada que ele estava pronto para casar, financeiramente e tudo. Ele falou, então, agora eu não sei. Já viu aquela frase assim? A umas Deus escolheu para serem esposas, e a outras ele escolheu para serem missionárias. Porque aí alguém diz assim, então, bonita é para ser esposa, quem não é bonita é para ser missionária. Se diz por aí, né? Em tom de brincadeira, é óbvio, né? Aí alguma moça vai falar assim, opa, então eu não quero nem me envolver com missões. Um rapaz que o rapaz queria se casar. Aí o rapaz falou assim, agora eu não sei se eu caso com uma espiritual ou com uma bonita. Aí uma moça ficou sabendo e ela falou assim, meu Deus, será que eu sou bonita? Mas ela era espiritual. Ela falou assim, bom, então vou dar um trato aqui. E ela então começou a se aparecer bonita na igreja, bem vestida. E um dia ela foi cantar, pessoal. E ela cantou naquele dia, lindamente, voz linda, afinada. E ele falou assim, meu Deus, que moça espiritual. É esta mesmo, só que ela estava toda produzida. E aí ele foi, a cortejou, pediu-a em casamento. E então, é interessante, já viu que antes do casamento a moça nunca parece desarrumada por um namorado? Se o camarada chega de surpresa, ela briga, ela fala, por que você não me avisou? Porque ela se produz, e essa moça não foi diferente, ela foi se produzindo para ele, até que eles se casaram, foram para a lua de mel, na lua de mel ela cuidava. Até que um dia, ele acordou de manhã, olhou para ela, a hora que ele olhou, ele, canta, pelo amor de Deus, canta, canta, canta. Você vê, tem que ter maturidade espiritual, envolvimento com a igreja, tem que estar na igreja, tem que ser sério com as coisas de Deus. Uma pessoa que tem maturidade espiritual, ela vai ter maturidade financeira, vai ter maturidade emocional, maturidade física, ela não brinca com as coisas. E essa pessoa vai chegar então e vai propor um casamento, não é propor namoro. Por quê? Porque ele vai observar a pessoa, ele vai ver aquela moça, ele vai dizer, poxa, essa moça é espiritual, ela já é madura fisicamente, emocionalmente eu estou vendo como ela lida com as coisas, eu vejo como ela lida com a família dela. Agora vem cá, competência financeira, pessoal, responsabilidade do homem. Pode até fazer composição de renda, mas isso não é o princípio bíblico. O homem é o provedor. O Salmo 128, você quer uma família de sucesso? Está lá no Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Do suor do seu rosto comerás. Feliz serás. E tudo o que fizer, lhe irá bem. Olha, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Se ele teme ao Senhor, do suor do seu rosto comerás. Significa que ele tem o quê? O que ele tem? Trabalho. O homem que teme ao Senhor tem trabalho, do suor do seu rosto comerás. Feliz ele vai ser porque ele se sente satisfeito, porque ele é alguém que produz. Ele não é um parasita. Ele produz. Ele se cansa fisicamente, mas ele se sente satisfeito, porque ele produziu para alguém. E por isso que ele é feliz. E aí diz mais, a tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Você já viu o que é uma videira frutífera? Você já viu o que é você ver uma videira frutífera? Aquilo era um elogio. Lá, aliás, os elogios na Bíblia soam para nós um tanto quanto estranhos, né? Tem um elogio para uma mulher que diga, você é mais bela que as éguas de Faraó. Mas era um elogio dos dias lá. Era um elogio. Mas no caso ali, é como uma videira frutífera. Como uma videira frutífera, e os teus filhos ao redor da mesa como o rebento da oliveira. E aí diz, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então o jovem tem que ler aquilo ali e diz, Senhor, eu quero ser este homem aqui. É isto que eu quero ser. A moça tem que ler aquilo ali e falar, Senhor, eu quero ser esta mulher aqui. Eu quero ser isso aqui, Senhor. Porque isso aqui é que vai glorificar a Ti. Agora você vê, nós estamos aí na festinha legal, né? E nós estamos dizendo que é namoro cristão. O namoro cristão, ele tem intenções puras, intenções racionais, maduras, e não tem como Deus não honrar, pessoal. Deus honra e Ele produz as coisas e as coisas caminham. Então o namoro tem que ser assim. Não sei se vai dar para você ver, mas um relacionamento que é dirigido pelas 4 competências é assim, é um sentimento sob controle.
É como você andar com um cachorrinho. Agora, um relacionamento que não é conduzido pelas 4 competências, cadê o controle? Se não dá para você ver, é um garotinho tentando segurar um cachorro e o cachorro está levando ele embora. Então não tem controle, você não dirige nada, você é dirigido. Então, rapidamente, em 1 minuto, eu gostaria de dizer para você a questão do corpo. Quando a Bíblia diz assim, não sabeis que vós sois santuário do Espírito Santo e que fostes comprado por preços e que não sois de vós mesmos? Então a pergunta é para você, rapaz, e para você, moça, de quem é o seu corpo? De quem é o seu corpo? É de Deus, não é teu. E o quanto ele pagou? O próprio sangue de Jesus para comprar você. Agora é interessante, esse texto a gente usa, sabe que quando a gente usa esse texto? A gente usa quando tem um camarada que tem problema com vícios. A gente fala, rapaz, o teu corpo é o santuário do Espírito e você está enchendo o santuário do Espírito de fumaça. Mas aí você vai para o McDonald's e enche o santuário do Espírito daquela borracha lá. E você não lembra desse texto. Sei como a gente usa o texto de forma conveniente para nós? O camarada chega, pega o santuário do Espírito, pessoal, enche o santuário do Espírito, uma feijoadona daquelas, e põe Coca-Cola em cima. E é o santuário do Espírito. Pessoal, o santuário do Espírito lá, quando o apóstolo Paulo escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 6, você vai ver, o contexto é sexual. O santuário do Espírito não pode ser entregue para qualquer pessoa, a não ser que seja a minha esposa. Por isso que no capítulo seguinte ele diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem numa mulher. Significa o quê? Que Deus, quando eu me casei, ele pegou o meu corpo e deu para minha esposa. E quando ela se casou comigo, ele pegou o corpo dela e deu para mim. Esse é o presente que Deus dá no casamento. Nós aprendemos a dar presente de casamentos com Deus. Agora, o presente que ele dá é interessante. Eu casei tem 12 anos, está indo para 13. Ainda tem alguns presentes lá que estão durando, que ainda são da época do casamento. Mas alguns deles já se deterioraram. Agora, o presente que Deus dá, que é a relação sexual legítima dentro do casamento, não se deteriora, ela amadurece e torna os dois cada vez mais felizes. Mas isso Deus autoriza quando Ele dá, e Ele dá para casados. Mas pastor, o senhor está falando de relação sexual. Agora, o que é relação sexual? O que é relação sexual? Você vê como a gente tem o conceito mundano, que relação sexual é quando acontece o ápice lá. É quando ambos usam seus órgãos íntimos para obterem prazer. Só que relação sexual é muito mais do que isso. Relação sexual é quando um rapaz abraça uma moça, quando ele beija uma moça, quando eles trocam carícias. Isso conduz à relação. A relação sexual começa aí. Ela não é lá o fim, ela é aqui. Agora você vê qual o prejuízo. E aí o apóstolo Paulo termina, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Agora, um namoro que está acontecendo, mesmo que não esteja acontecendo relação sexual, mas ele está acontecendo. O rapaz está beijando a moça, está abraçando a moça, e ele não a vê como esposa, e ela não o vê como marido, eles estão dando um tiro no escuro. A minha pergunta é, em que Deus está sendo glorificado no corpo deles? Responda a pergunta para mim, honestamente. Em que Deus é glorificado? E é um mandamento lá, o apóstolo Paulo diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Em que Deus é glorificado? E nós estamos chamando de cristão. Então, por isso, a questão não é começar, é pensar bem antes de começar. Porque se essa pessoa, eu sei que ela tem um compromisso comigo, e que ela está comprometida comigo mesmo, e nós vamos nos casar, se eu tenho certeza disso, se eu não tenho, é mau uso do corpo. Por isso é que eu falei que não estava no plano de Deus que uma mulher, ou um rapaz, ou um homem, chegasse no casamento tendo em seu currículo várias namoradas, vários namorados. Você imagina o que é um namoro? Um namoro que dura 2, 3 anos e não dá em casamento. Naqueles 2, 3 anos o rapaz sabe muito da moça. A moça sabe muito dele. E de repente ele vai e começa a namorar uma outra moça, ela começa a namorar um outro rapaz. E começa tudo de novo, e ela sabe assim, ela olha para aquele casal, ela diz assim, puxa, ele sabe tanto da minha vida, será que ele fala para ela?
Ele olha e fala assim, poxa, ela sabe de coisas da minha vida, será que ele está comentando isso com aquela outra pessoa? Veja que isso aí, uma pergunta para você que se cair na prova você acerta. Essa você garante. Quem inventou isso? Foi a Bíblia ou foi essa sociedade moderna? Quem inventou? Foi essa sociedade que inventou essas coisas. Mas nós achando, valorizando o nosso próprio sentimento, como diz John Newton, valorizando nosso próprio sentimento, nós copiamos isso com muita naturalidade. E nós não questionamos as coisas. Então o problema que eu falei para você, não é quem eu vou namorar, é quem eu vou amar. Então se você quer namorar alguém para casar, vai arrumar um emprego, rapaz. Vai ter condições financeiras de chegar lá e falar para o pai da moça, eu quero casar com a tua filha. Pedi-la em casamento. Porque você já observou-a e viu que ela é madura. E duas pessoas maduras vão se acertar. Vai ter problema? Vai ter problema. Mas porque são maduras, elas saberão lidar com os problemas. Elas terão competência para isso. E Deus vai honrá-las. E elas farão um casamento feliz, um casamento consistente. Então o que é namoro cristão? Namoro cristão é que tem intenções diferentes das que o mundo tem. E não se tem sexo ou não tem sexo. É uma questão de intenção. Então veja bem, um namoro cristão que tem toque físico, sem princípios, sem direção, ele vai indo para a impureza. E a Bíblia diz, fugir da impureza. Então ele está indo, está indo. É só pela graça de Deus, para esses dois não se machucarem, não se transgredirem um ao outro. Pela graça de Deus. Então Deus ele nos dá condições para isso. Uma questão, quanto você está disposto a pagar? Quanto custa isso para nós? De esperar mesmo. Esperar ter condições para iniciar um relacionamento sério. E não um relacionamento de brincadeira, porque está na fase. Amém? Muito obrigado, meus irmãos, por esse tempo que passamos juntos aqui refletindo essas coisas. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém?